Saímos de Paris em direção a uma das cidades mais famosas e comentadas da Europa. Uma cidade localizada na Holanda, conhecida mundialmente pela sua liberdade e por uma fama que atravessa fronteiras. É aquele tipo de lugar que todo mundo acha que conhece, mesmo sem nunca ter ido. Amsterdã. Mas a verdade é que Amsterdã é muito mais complexa do que a imagem do que costuma circular por aí. Depois de 5 horas e meia, chegamos ao nosso destino. A gente não ficou hospedado exatamente em Amsterdã. Como estávamos de carro, optamos por alugar uma casa em uma cidadezinha próxima, ao redor da capital. Gente, olha a nossa casa aqui de Amsterdã. A gente alugou um espaço para dois casais, né? Então é uma casinha completa. Vou deixar assim pra vocês verem melhor. Aí aqui, ó, um quartinho. E aqui, outro quarto. Só que aí eu acabei de ver que tem que tomar cuidado, porque senão bate a cabeça ali, meu Deus. A estratégia era simples e funcionou muito bem. A gente ia de carro até a estação, deixava o carro estacionado lá e seguia de trem para Amsterdã. Da nossa casa até o centro era cerca de 20 minutos, mais ou menos 4 estações. Então o acesso era muito fácil. E essa é uma dica de ouro. Amsterdã não é pensada para carros ou moto, mas sim para bicicletas e pedestres. Nossa primeira experiência foi sentir a cidade. Em Amsterdã, só andar já é um passeio. Fomos conhecer a famosa Red Light District, a Red Street. Ela é polêmica, sim, mas também muito mais organizada do que muita gente imagina. Quando a gente fala da Red Light District, muita gente pensa só na polêmica, mas esse bairro existe há séculos e ele não surgiu por acaso. A Red Light District começou a se formar ainda na Idade Média, quando Amsterdã era um dos maiores portos da Europa. Marinheiros ficavam meses no mar e, quando chegavam à cidade, procuravam bebida, descanso e companhia. A prostituição já existe ali muito antes de qualquer regulamentação. O que mudou ao longo do tempo foi a forma como a cidade decidiu lidar com isso. Em vez de esconder ou proibir algo que sempre existiu, a Holanda escolheu outro caminho: regular, controlar e proteger. Essa prática é legalizada em Amsterdã porque o governo entende que, sendo regulamentada, ela reduz exploração e tráfico humano, garante direitos trabalhistas, permite fiscalização, dá mais segurança tanto para quem trabalha quanto para quem frequenta a área. É um sistema que pode chocar quem vê de fora, mas que foi criado justamente para tirar essa atividade da marginalidade. Inclusive, existe uma regra muito clara: não pode filmar, não pode fotografar, não pode abordar de forma desrespeitosa. Nos últimos anos, Amsterdã tem tentado reduzir o turismo de excesso da Red Light District. Algumas vitrines foram fechadas, outras áreas foram transformadas em espaços culturais e comerciais. Isso mostra que a cidade está sempre tentando ajustar esse equilíbrio entre liberdade, turismo e qualidade de vida dos moradores. Depois disso, sentamos em um barzinho, comemos super bem. Os pratos giraram em torno de 16 euros cada um. A comida estava deliciosa e bem servida. E claro, cerveja. A Heineken é holandesa, tem fábrica em Amsterdã e beber Heineken lá faz parte da experiência. No segundo dia, a cidade se mostrou completamente diferente. Voltamos às mesmas ruas que tínhamos visto à noite, mas agora de dia. E isso muda tudo. A arquitetura de Amsterdã chama muita atenção. São casas muito antigas, algumas construídas antes mesmo do período em que os portugueses chegaram ao Brasil. As fachadas são estreitas, altas e muitas delas visivelmente tortas, algo super característico da cidade, causado pelo solo e pelas fundações antigas. A gente foi observando os detalhes, os canais, as janelas, as portas. É uma cidade que convida a desacelerar. E também conhecemos a casa de Anne Frank. Mas para visitar o museu e a casa de Anne Frank é necessário comprar o ticket com muito tempo de antecedência. Não é alguns dias, é algumas semanas e talvez um mês. Nós tentamos comprar e infelizmente já estava esgotado, então só fomos visitar na frente. No final do dia, fizemos um dos passeios mais clássicos de Amsterdã e que com certeza vale a pena você colocar no seu roteiro:
o passeio de barco pelos canais. Escolhemos um horário bem estratégico, 4 horas da tarde. No inverno, esse é um momento perfeito, porque entre 4 e 5 da tarde acontece a transição. Você começa o passeio ainda com a luz do dia e aos poucos a cidade vai mudando. As luzes começam a acender, o céu escurece, os reflexos aparecem na água, parece até cenário de filme. E quando você percebe, já está navegando pela cidade à noite. É como ver 2 Amsterdã no mesmo passeio. No verão, isso muda completamente. O sol só vai embora perto das 10 da noite. Então vale muito a pena ajustar o horário do passeio de acordo com a época que você faz sua viagem. Também fomos conhecer o coffee shop mais famoso de Amsterdã, o The Bulldog. Ele foi um dos primeiros da cidade e acabou se tornando um símbolo cultural. Mas aqui é importante esclarecer uma coisa. Apesar da planta ser legalizada, existem muitas regras. Não pode beber na rua, não pode consumir e fumar na rua, o consumo só é permitido dentro dos locais próprios, como os coffee shops, e também não é permitido comprar com pessoas na rua, apenas de estabelecimentos regularizados. Amsterdã não é bagunça, é liberdade com regra. Essa política surgiu na Holanda nos anos de 1970, quando o país decidiu adotar uma abordagem diferente da maioria do mundo. Enquanto muitos países apostavam apenas na repressão, a Holanda fez uma distinção clara entre drogas consideradas mais leves e drogas pesadas. A ideia era simples: separar o usuário de cannabis do contato com drogas mais perigosas e com o crime organizado. O governo holandês partiu de um princípio muito pragmático. As pessoas já usavam cannabis, independentemente da lei. Então, em vez de fingir que isso não existia, a decisão foi controlar, regular e reduzir danos. Com isso, o objetivo era diminuir o tráfico ilegal, evitar que usuários entrassem em ambientes criminosos, ter controle sanitário e social e tratar o consumo como uma questão de saúde pública e não criminal. Com o tempo, Amsterdã virou um dos maiores destinos de turismo ligados a cannabis, e isso trouxe desafios. Nos últimos anos, a cidade passou a restringir ainda mais algumas regras, justamente para evitar o chamado turismo de excesso. Hoje, o foco é proteger os moradores, a cidade e a filosofia original por trás dessa política. A planta em Amsterdã não é sobre diversão sem limite, é sobre assumir que proibir nem sempre resolve e que regular pode ser mais eficiente. Essa escolha diz muito sobre a mentalidade holandesa: menos moralismo e mais responsabilidade. E no meio de tudo isso, a gente começa a observar algumas coisas. Amsterdã funciona muito bem quando existe equilíbrio. A filosofia da cidade é clara: liberdade com responsabilidade. Mas nem todo mundo entende isso. Em alguns pontos, dá para perceber pessoas que vêm só para curtir e acabam esquecendo que estão em uma cidade que precisa ser cuidada. Não é algo que define Amsterdã, mas é algo que aparece. E isso faz a gente refletir, porque a cidade oferece estrutura, organização e espaço, mas o cuidado depende de quem passa por ela. Talvez o maior desafio de Amsterdã hoje não seja a liberdade, mas o uso que as pessoas fazem dela. No dia seguinte, acordamos cedo, organizamos tudo e fizemos o check-out para seguir viagem. Pegamos o carro e partimos em direção à Bélgica, mas isso já é um assunto para o nosso próximo destino. Amsterdã ficou para trás. Eu sou suspeita, pois já fui 4 vezes, mas deixou aquela sensação de cidade intensa, cheia de contraste, como se fosse a primeira vez. Uma cidade que provoca, que ensina e que faz a gente pensar. Talvez Amsterdã não precise de menos liberdade, talvez precise de visitantes que entendam melhor o que fazer com ela. E Bruxelas ficou com gosto de quero mais. Uma cidade que a gente com certeza quer voltar para conhecer com mais calma, mas vocês vão acompanhar isso no nosso próximo destino. E se você gostou do vídeo, você já sabe, se inscreva no canal, curta, comente muito, compartilha com seus amigos pra gente crescer cada vez mais essa comunidade. Aliás, nós chegamos no primeiros 1000 inscritos do canal e você faz parte disso, viajante. Muito obrigado por acompanhar nós em todas as viagens e fique aqui para você acompanhar cada vez mais os nossos próximos destinos. Um beijo e até o próximo.